Vamos lá, meus amados irmãos. Estamos expondo a epístola de Paulo aos Romanos. E o importante dessa exposição bíblica da igreja é que geralmente nós passamos por assuntos que normalmente são negligenciados do púlpito. Geralmente, quando o pregador, o pastor de uma igreja, ele vai escolhendo os assuntos ao seu bel prazer, ele inevitavelmente há de negligenciar alguns assuntos, porque, obviamente, nós procuraremos os assuntos que nós achamos mais agradáveis, procuraremos os assuntos que nós mais entendemos, procuraremos os assuntos, que nós achamos que faz sentido para o povo naquele momento, e negligenciaremos assuntos que estão aqui na Bíblia. E como disse o apóstolo Paulo, a liderança da igreja em Éfeso, no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, ele disse que não deixou de pregar à igreja toda a doutrina, tudo que era necessário para que a igreja compreendesse bem o Evangelho. Ele chama isso de todo o conselho de Deus. E aqui, por exemplo, no capítulo 13 de Romanos, nós temos um assunto que não é comum ser exposto por meio da pregação no púlpito. Não é muito comum, especialmente quando seletivamente se busca conteúdos para pregar. E por isso é tão importante a pregação expositiva. Não apenas pregação expositiva, não apenas quanto ao método de exposição aqui no púlpito da palavra de Deus, mas quanto ao modo de se buscar o conteúdo que a igreja precisa ouvir. Ou seja, o que é pregação expositiva? Não é só esse tipo de sermão que eu trago aos irmãos aqui, mas é ter uma agenda de trazer a Escritura como um todo, de forma ampla, à igreja. Por exemplo, pregando livros por inteiro, que é o que estamos fazendo, expondo Romanos. Esse assunto de hoje aqui, Paulo expondo no capítulo 13 de Romanos este assunto, Paulo nos ensinando este assunto, trata-se, pois, de um assunto de natureza especialmente política, E a partir de uma perspectiva cristã, a partir de uma perspectiva do Evangelho. Como nós devemos lidar com os governos? E o Evangelho e os governos? Esse é um assunto que geralmente a gente não discute na igreja, geralmente é um assunto para academia, geralmente é um assunto para produzir livros, ou quando se faz na igreja, infelizmente se faz com motivações perversas, comezinhas, pequenas, quando pastores juntam-se a políticos para apoiá-los, a fim de que eles próprios tenham benefícios disso, a fim de que tenham cargos, a fim de que consigam coisas do governo. Então, não é essa política rasa de que Paulo está tratando aqui, essa política perversa. Pelo contrário, Paulo estabelece aqui princípios de como nós, à luz do Evangelho, devemos relacionar-nos com os governos. Por isso, o título deste sermão hoje é O Evangelho e os Governos. Nós, como cristãos, depois que ouvimos a mensagem do Evangelho, agora que já recebemos a palavra de Deus, como nós devemos lidar com os governos que estão sobre nós? Qual é a nossa postura? Qual é o nosso comportamento que é esperado de nós à luz do Evangelho que nós conhecemos? É claro que eu preciso dizer uma coisa aos irmãos. O contexto no qual Paulo escreve essa orientação, estes mandamentos, é bem diferente do nosso contexto, tá? Naquele tempo, obviamente, os romanos viviam sob o governo, sob o império romano. Existia um imperador, e ao tempo em que Paulo está escrevendo essa epístola, o imperador é nada mais, nada menos que Nero. Ao tempo em que Paulo está escrevendo essa epístola, Nero ainda não havia se tornado aquilo que ele veio a ser, um dos mais sanguinolentos imperadores romanos de toda a história do Império Romano. Ele ainda estava sob o pageamento, sob os cuidados de Sêneca, o filósofo, e ainda mantinha ali alguma lucidez. Tá? Mesmo assim, obviamente, viver sob o império não é o mesmo que viver sob um regime como nós vivemos, Um regime democrático, um regime onde o império é das leis, ou pelo menos deveria ser, Mas ao final eu quero falar um pouco sobre isso. No Estado democrático onde nós vivemos, nós dizemos que vivemos sob um regime do império das leis, o Estado de Direito. Quem é o império? As leis são o império. As leis estabelecem o que devemos e o que não devemos fazer.
tá? Naquele tempo não, existia um imperador que governava com um poder muito amplo sobre todo o mundo romano. E não apenas isso. Um contexto importante de a gente entender é que os cristãos, eles ainda estavam, bastantes dos cristãos vinham do judaísmo, tá? Muitos cristãos, inclusive da própria igreja em Roma, haviam vindo do judaísmo. E o judaísmo, queridos, tinha bastantes dúvidas sobre como lidar com o império. Nós devemos pagar tributo a César? Lembra que perguntaram a Jesus? Ora, se esse governo pagão, esse governo onde o próprio imperador se chama de Deus, será que nós devemos pagar impostos a um governo onde o próprio imperador se considera um Deus? Essa era uma dúvida, um questionamento que existia entre os judeus, e certamente esse questionamento também, em alguma maneira, repercutiu sobre os cristãos. O que mais? Muitos judeus adotavam uma postura de rebelde, uma postura revolucionária contra o império. Eles imaginavam que o Messias viria, e ele viria com espadas, quem sabe com uma arma nova, né, para destronar o imperador romano. E então eles viviam ali, alguns deles, em grupos milicianos, armados, querendo uma revolução contra o império. Está vendo a importância de Paulo tratar desse assunto? Era esse o contexto que a igreja vivia. A igreja vivia um contexto onde muitos judeus, muitos judeus que haviam se convertido, pensavam com muitas reservas quanto ao império, até mesmo questionavam pagar impostos, e alguns destes, inclusive, eram revolucionários, queriam pelas armas derrubar o império romano. É nesse contexto que Paulo está escrevendo este texto aqui, tá? E óbvio, os cristãos, naquele momento que Paulo está escrevendo, eles ainda corriam o risco de serem confundidos com os judeus. Não existia uma separação tão clara entre a igreja e o judaísmo. Por isso, Paulo então vai estabelecer uma conduta segundo o evangelho para a igreja, a fim de que a igreja não estivesse incorrendo nos erros, quer de se omitir de pagar seus impostos e taxas, quer mesmo de tentar uma revolução armada contra Roma. Tá? Então, por isso é que Paulo escreve esse texto. À luz desse contexto, deu para entender o contexto? Deu para entender? Vamos ler então o texto de Romanos, capítulo de número 13, versos 1 a 7. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por eles estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra Deus que instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, ela o elogiará, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. E é por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a este trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Bem, falamos a respeito do Evangelho desde o capítulo 1 de Romanos, vimos como o Evangelho afeta radicalmente a nossa vida, e sim, o Evangelho também tem de afetar o modo como nós respondemos às nossas autoridades. Aqui, Paulo vai tratar
especificamente das autoridades governamentais, aqueles que Deus instituiu para serem naquele tempo magistrados, imperadores, para serem naquele tempo procuradores, para serem em nosso tempo governantes, prefeitos, presidentes, ministros, para serem deputados, senadores. Como nós devemos reagir? Esse texto fala sobre o Evangelho e os governos. À luz do Evangelho, como nos posicionamos diante dos governos? Este é o assunto deste texto. E para nos dizer como nós devemos nos posicionar diante dos governos, a primeira coisa que Paulo faz é estabelecer um fundamento, um princípio. E eu quero olhar para esse princípio com você, que está no verso 13, na parte B. Paulo estabelece um princípio de submissão às autoridades. E ele diz, na parte B do verso 13: pois não há autoridade que não venha de Deus, as autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Bem, a primeira coisa importante é, Paulo traz-nos um princípio que é mais amplo ainda do que a submissão às autoridades governamentais. É o princípio da submissão às autoridades, quaisquer que sejam. Deus é um Deus de governo e de autoridade, queridos. Os nossos primeiros pais cristãos, ali do primeiro século, escreveram largamente sobre como nós devemos nos submeter à autoridade. Não foi apenas Paulo, como apóstolo, que escreveu, tá? E esse princípio de submissão à autoridade é um princípio divino. Já quando Deus estabelece a família, Deus estabelece quem seria o líder da família, a autoridade na família. Nas famílias, há autoridade. Nas escolas, tem de haver autoridade. Nas salas de aula, tem de haver uma autoridade. Em todos os âmbitos onde a sociedade se reúne, tem de haver autoridade. E qual é o princípio que Paulo levanta aqui, queridos? Não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Percebe que Paulo pega um princípio mais amplo aqui para falar a respeito do princípio de submissão à autoridade? Então preste atenção. Seu chefe, Deus o instituiu como autoridade. Você é chefe? Deus instituiu você como autoridade. Você é pai? Então também você foi estabelecido como autoridade. Você é um pastor? Você foi instituído como autoridade. Existem governos, prefeitos, deputados e senadores, estes também foram estabelecidos como autoridades. Em todas as esferas da convivência humana, Deus estabelece autoridade. E o texto bíblico diz que não há autoridade que não venha de Deus. Entende isso? A gente vive um tempo, queridos, um tempo de insurgência contra o princípio da autoridade. Vivemos um tempo onde é cool, é legal ser rebelde, né? É legal ser rebelde. É legal você ir contra as autoridades, é legal você contestar as autoridades, enfim, tá? Mas o princípio do reino de Deus é o extremo oposto disso. Nós vivemos tempos em que as pessoas não respeitam as autoridades constituídas dentro de casa, nem sequer os pais sabem agir com a autoridade que receberam de Deus, pela instituição da família. E por isso vivemos um tempo de demolição dos princípios de autoridade e submissão, que são princípios bíblicos e saudáveis para a convivência em sociedade. Quem estabelece as autoridades? Deus. Deus é um Deus que estabelece ordem. Deus é um Deus de ordem. Nós olhamos a criação, as sociedades dos animais, a ordem, a governo dentre as sociedades dos animais. E quando essa ordem ela é subvertida, quando essa ordem, há uma afronta a essa ordem, você vê até nos reinos dos animais o caos. Eu estava vendo no National Geographic que existe um dado momento, uma sociedade de um tipo de formigas, que elas se rebelam contra a rainha.
vira um caos, quase se destrói todo o formigueiro, por causa dessa rebeldia e insubmissão. Então, até no mundo natural, a ordem. Isso que Paulo está dizendo é algo que toda a Escritura há muito o diz. Não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Aqui não se está dizendo se boas ou se más autoridades, se está dizendo autoridades foram estabelecidas por Deus. Deu para entender isso aqui? Estamos comigo? Tá, então discerna isso, entenda isso. E aí eu pergunto, você é alguém que tem uma certa coceira com a ideia de estar debaixo de autoridade? Será que você aprendeu desde a infância a ser alguém que coloca seu ponto de vista de forma última e definitiva, e você tem de ser ouvido de forma última, independentemente de quem é a autoridade? Se as coisas não forem do seu jeito, você não aceita? Será que você é alguém assim? Será que você tem facilidade para se submeter à autoridade daqueles que são seus líderes religiosos, seus professores, aqueles que são seus patrões? E você que exerce autoridade, como você a exerce? Você exerce essa autoridade segundo o Evangelho, quando você a tem? Enfim, não é nosso caso hoje aqui o exercício da autoridade, né? Mas, entenda, há um princípio bíblico aqui. E esse princípio bíblico, Paulo o dirige quanto aos governantes, aqueles que estão sobre nós. Daniel 2:21, por exemplo, o profeta Daniel vai nos dizer: Ele, Deus, muda os tempos e as horas, Ele remove os reis, estabelece os reis, Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Nós não vimos no livro de Romanos um Deus cujas coisas são todas dele, por Ele e para Ele? Então entenda, os governantes também são dele, por Ele e para Ele. E aqui no livro de Daniel, Daniel nos explica que é Ele quem estabelece e remove reis. Ele o faz. Em João 19:11, quando Pilatos chega para Jesus e diz: poxa, me fala alguma coisa, você não sabe que eu poderia libertar você? O que Jesus diz? Você não teria nenhum poder se do alto não te fosse dado. Você acha que você está aqui por causa de suas campanhas militares? Porque você empreendeu para Roma diversas vitórias? Porque você é um soldado condecorado? Você só está nessa condição porque do alto te foi dado estar nessa condição. E Jesus se submete a Pilatos como governante. Assim, os governos existentes estão, em última instância, debaixo da vontade soberana de Deus. Dá para entender isso? Dentro desse princípio de autoridade, então, é Deus quem estabelece a autoridade. Deus é um Deus de governo, Deus é um Deus de ordem, e as autoridades estabelecidas aqui entram familiares, as autoridades eclesiásticas, as autoridades, eu diria, comunitárias, as autoridades políticas. Todas essas autoridades estão estabelecidas por Deus. Tá, mas qual é o propósito? Essa é outra coisa que Paulo vai nos dizer aqui. Para o estabelecimento destas autoridades, especialmente as autoridades governamentais. Preste atenção. Inclusive isso aqui é referência para você aprender a votar. Qual é a finalidade do estabelecimento dos governos existentes? O que Deus está intentando quando Ele estabelece governos? Nós não vivemos numa sociedade democrática, cujo império é das leis, uma sociedade democrática onde nós elegemos as pessoas que nos representarão? Pois bem, nós devemos eleger pessoas, nós que temos no nosso Estado democrático de direito a opção de fazê-lo, né? Pessoas que sigam estes princípios aqui para os quais Deus estabeleceu essas autoridades de governo. Qual é o propósito para o qual Deus estabelece o governo? Ele vai nos dizer aqui no verso 4. Ele diz assim: pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Então, qual é o propósito de Deus ao estabelecer essas autoridades de governo? Deus estabelece os governos existentes para o bem dos homens
e a punição dos que praticam o mal. As autoridades de governo devem ser servas de Deus para promover o bem da sociedade, o bem das comunidades da comunidade a qual ela governa, bem como para punir as práticas más, as quebras da lei, das leis obviamente justas, né? O cometimento de crimes. Essa é a finalidade das autoridades instituídas. Elas devem promover o bem e elas devem punir o mal. A ordem, a promoção da justiça, a punição de crimes. É para isso que existe as autoridades de governo estabelecidas. Onde não há ordem, queridos, onde não há governo, há barbárie. Vigora a lei do mais forte. As sociedades humanas são assim. Basta nós vermos um movimento de subversão e nós já vemos depredação, saques, né? Violência, pessoas se matando. Nós às vezes assistimos alguns filmes que nós chamamos de distopia, né? Distopia é a ideia de um futuro onde as coisas estão completamente fora de ordem, em caos. Eu gosto muito de um filme cujo nome é O Livro de Eli. Já assistiu esse filme? O Livro de Eli? Muito bom pela perspectiva cristã do livro, né? Do filme, perdão. Mas eu queria que você olhasse, se você já assistiu o filme, se você se lembrasse daquelas cenas de desordem, de caos, porque não há governo para estabelecer o bem e nem para punir o mal. As cenas ali no filme, por exemplo, onde pessoas transitando ou viajando na estrada são assaltadas por outros que têm força, que têm armas, que têm poder, e aí estão ali sujeitos a barbáries, a estupros e coisas semelhantes. Não se engane, se nós não vivêssemos num estado de ordem, de governo, de lei, da punição do que é mal, se nós não vivermos um estado onde o mal não é punido, um estado de coisas, não é estado de governo, tá? Uma situação onde o mal não é punido, os homens colocarão suas garras para fora e haverá subversão. Haverá a morte dos mais fracos, haverá uma afronta a tudo que é bom e justo. Por isso, Deus estabelece, para quê? Para que possa promover o bem, para que possa punir crimes. É para isso que existe o governo, e de fato essas coisas têm de acontecer mesmo. É claro que, embora, preste atenção, aqui nessa epístola, talvez algumas pessoas leiam Paulo, né, falando dessa submissão às autoridades, e pensem, puxa, por que Paulo não fala alguma coisa também para as autoridades? Né? Por que Paulo não fala alguma coisa para o imperador? Porque nós sabíamos quão perverso, obviamente, era Nero, e quanto especialmente ele veio a se tornar perverso. Paulo não fala diretamente, mas ele fala indiretamente aqui, tá? O fato de Paulo dizer, ei, as autoridades, os governos, eles existem para o bem do povo e para a punição do que é mal. De uma forma indireta ele está dizendo aqui, ei Nero, você não está nesse trono para você se servir do governo. Você está nesse trono para que esse trono sirva ao bem do povo, para que o povo possa ser conduzido em um estado de ordem, e para que aquilo que é mal, que é contra o bem da sociedade, possa ser punido. Ou seja, de uma forma indireta, Paulo está dizendo não apenas a Nero, mas a todos os governantes que puderem vir a ler essa epístola depois, que existe uma razão fundamental para a existência dos governos: o bem de todos, a punição daquilo que é mal. E estes princípios estão aqui na Escritura e também estão lá incrustados na nossa própria Constituição. Daí vem a ideia do munus público, o serviço público. Todas as autoridades que nós temos em nosso país são instituídas para o serviço público, são servidores públicos. Servidor público, como a gente costuma usar, especialmente aqui em Brasília, né? Nós temos muitas pessoas que fizeram concursos públicos, ingressaram em carreiras públicas. Essas pessoas nós chamamos de servidoras públicas. E às vezes nós ignoramos que a nossa própria Constituição diz que os presidentes são servidores públicos. Os ministros de tribunais são servidores públicos. Os deputados e senadores são servidores públicos.
E é nesse espírito aqui, estabelecido na Epístola aos Romanos, que nós devemos entender o propósito então dos governos. Qual é o propósito? O propósito é para o bem da comunidade, da sociedade e para a punição daqueles que praticam o mal. Deu para entender? Certo? Ok. Isso deve fazer diferença no momento que você for votar, queridos. No nosso país, nós exercemos o direito de, pelo voto, escolhermos nossos representantes. Nós devemos escolher representantes que busquem de fato, e tenhamos visto de fato, empreender medidas para o bem do povo. Para o bem do povo. Empreender medidas que visam a aplicar justiça, a punição de criminosos. E quando os próprios governantes são criminosos, nós jamais deveremos voltar a votar nessas pessoas, quando eles próprios deveriam estar presos, quando eles próprios engendraram contra as coisas públicas, maquinaram e criaram impérios bilionários. Nós precisamos estar alertas, porque estas pessoas que são constituídas para estarem no governo, devem estar no governo para o bem do povo e para a punição daquilo que é mal. Bem, tá, e qual é a nossa postura então diante disso? Paulo vai nos dar três ordens. A primeira delas: sujeite-se às autoridades governamentais. Olha o que diz o verso 1: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. E no verso 5, Paulo diz: portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência diante de Deus, ou seja, por causa do próprio Deus, é Ele que instituiu essa autoridade. Queridos, a rebelião, a subversão, que é algo comum na história dos homens, é algo contra esta autoridade que Deus estabelece, tá? Isso aqui é importante nós entendermos. A primeira coisa importante é sujeitar-se. Depois eu vou falar sobre não provocar nem participar de atos de rebeldia ou de revolução. Preste atenção, submeter-se à autoridade. Você não gosta do governo? Você não gosta do presidente? Você não votou nele? Não interessa. Não interessa se você gosta ou não gosta. Entende? Você deve ter, o cristão, ele não pode falar dos governantes. Talvez sejam de fato arbitrários. E talvez eles próprios estejam agindo de um modo contrário àquilo que Deus lhes estabeleceu, que Deus determinou que eles fizessem. Só que a nossa postura deve ser uma postura, antes de tudo, de reverência. Nós não podemos tratar os governantes dos quais nós discordamos como se nós pudéssemos tirá-los do lugar onde eles estão. Não, nós não podemos. Entende? Deus os colocou lá. E mesmo que você não concorde, no final Paulo vai falar, né, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Você não gosta dele, você não vai com o jeito dele, mas o honre, tá? Você pode até discordar de alguém, o honrando, o respeitando, mas discordando, tá bom? Mas a nossa postura, antes de tudo, é de submissão, e a submissão requer de nós essa postura de honrar as lideranças governamentais estabelecidas. Requer de nós essa postura de respeitar as autoridades governamentais estabelecidas. E não apenas por uma questão de punição, disse o apóstolo Paulo, mas porque é uma questão de consciência. Deus a colocou lá. Deus a estabeleceu lá. E há desígnios de Deus para isso. Ora, Deus estabelece governantes para que nós, como povo, possamos ser abençoados. O texto de Provérbios diz que quando o justo governa, né, o povo se alegra. Como é bom quando há um governo justo, que quer o bem do povo, que não está preocupado em enriquecer-se a si mesmo, entendeu? Eu fico olhando que às vezes a gente olha para coisas tão estéticas, né? Quando a gente pensa em governo, coisas tão estéticas, coisas tão superficiais. A gente tem políticos que falam bem, né? Falam em nome do povo e tal, e por trás estão roubando, estão destruindo. E tem outros que falam atrapalhadamente, que não sabem a hora certa de falar, mas estão procurando o bem do povo.
Você tem que estar alerta, buscando entender o que de fato está acontecendo nesse panorama político. Mas quer seja um que fala bem e devora seu fígado às escuras, quer seja um outro atrapalhado, mas cujas medidas são para o bem do povo, Paulo não está discutindo aqui uma coisa e outra. Ao final a gente vai falar algo sobre isso, tá? Como nós nos posicionamos diante de um governo injusto. Aqui não é a questão. Antes de tudo, quer seja um governo justo, quer seja um governo injusto, o que Paulo diz aqui, sujeite-se às autoridades governamentais. Ponto. Deu para entender? Certo, irmãos? Pastor, eu não gosto, entrando em outras esferas de liderança. Eu não gosto desse pastor. Né? Ainda bem que não estamos belicosos nem em guerra aqui, né, irmãos? Não poderia parecer que eu estou aqui fazendo uma mensagem de púlpito, né? Graças a Deus não estamos. Mas eu vejo, inclusive em igrejas, infelizmente, muitos processos de insurreição, de insubmissão. Insubmissão completa. Eu vou contar uma história minha, tá? Eu estive numa igreja, eu fui pastor numa igreja, em que eu via coisas absurdas ali, das quais eu discordava gravemente. Por exemplo, a liderança da igreja, a presidência da igreja, fazendo articulações políticas em troca de benefícios. Eu contestava isso com respeito, vinha a minha liderança, conversava sobre isso, enfim. E por fim, aconteceram algumas outras coisas, que chegaram até, por exemplo, a oferecer a igreja para eu comprar, a igreja que eu pastoreava, né? Falei, cara, como é que é um negócio desse? Comprar a igreja? Você já viu essa história de comprar a igreja? Comprar a igreja, de porteira fechada e tal. Eu decidi sair. Você sabe como eu saí, meu irmão? Eu não disse uma palavra a ninguém desse assunto, para não difamar a minha liderança. Da igreja em que eu saí, eu pedi para que viesse toda a liderança da igreja, né? O presidente, enfim. E eu disse, olha pastor, estou entregando o cajado. Eu pedi para sair, falei, pastor, desse jeito que está aqui, eu não consigo mais caminhar com o Senhor. Não consigo mais. Está muito divergente o modo como a gente pensa o evangelho e como a gente pratica o pastorado. Então vamos fazer o seguinte, eu vou entregar a igreja. Daqui a um mês eu vou entregar a igreja. Mas fique tranquilo que eu não vou dizer nada que possa vir a denegrir sua imagem, nem nada que possa... Esse assunto nosso aqui, por exemplo, morre entre nós. E foi o que eu fiz. Um mês depois eu entreguei a igreja, não criei nenhuma insurreição, né? Não tem gente, agora vamos juntar esse povo aqui, porque esse pastor é um pecador, está fazendo coisas que não devia, eu sou um pastor justo, vamos rachar aqui, abrir uma igreja lá, ou então vamos tomar esse patrimônio aqui, isso vai ser nosso, porque Deus vai destituir eles de lá. O que está escrito aqui? Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades. Eu saí sem levar uma pessoinha sequer. Tá? Isso aconteceu há dezenas de anos, já mais de uma década. Eu saí sem levar uma pessoinha sequer, sem influenciar ninguém, sem sequer contar às pessoas esse motivo mais grave de eu ter saído, para não escandalizar ninguém, para que o nome de Cristo não fosse desonrado. Entende? E a gente vive um tempo onde, nessa esfera da igreja, há um espírito revolucionário e tal. Meus irmãos, isso é um princípio bíblico. Isso se aplica a todas as esferas de autoridade. Submeter-nos. Estou dizendo que você vai fazer todas, inclusive não quer dizer que você vá fazer as coisas que estão contra a palavra de Deus, tá? Mas você não vai se insurgir. E aqui entra esse segundo aspecto, esse segundo mandamento que Paulo nos dá aqui. Não provoquem nem participem de atos de rebeldia ou de revolução. Olha o que Paulo diz nos versos 2 e 3. Paulo diz assim, portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o Deus que instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre de medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Percebe a fala de Paulo? Atos de rebeldia, atos de revolução não são próprios aos cristãos. Não são próprios aos cristãos. Não é próprio de nós que nós nos rebelemos contra as autoridades, quer sejam boas, quer sejam más. Há mecanismos para dialogar com a autoridade? Dialogue, proponha, em submissão. Certo? Na verdade, você deve fazer isso. Tá bom?
mas não há mecanismos ou ela não quer nos ouvir, não se rebele. Não existe o que pode se chamar de revolução armada cristã. Eu tenho ouvido estes dias, por exemplo, algumas vertentes cristãs do nosso país dizendo que nós devemos nos armar, porque pode ser que venha um governo comunista e aí nós devemos então pegar as armas para causar uma revolução contra esse governo comunista. Não sou contra armas, viu, irmãos? Nem vou entrar nesse assunto hoje, tá? Na verdade, as armas ao longo da história da Escritura são importantes para a defesa, tá bom? Não sou contra armas, não é essa a questão. Mas pensar em dizer que nós temos de nos armar para que nós estejamos prontos diante de um governo comunista, a fim de que nós nos rebelemos em revolução. O que está escrito aqui, irmãos? Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades. Aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra Deus que a instituiu. Quando a gente olha, por exemplo, o texto de Apocalipse é um texto onde a igreja já está sob uma perversa atuação do império, o império matando cristãos. E ali não há qualquer orientação à igreja, que a igreja pegue em armas para se rebelar contra o Estado. Muito pelo contrário. A igreja deveria entender que aquele era um tempo que Deus havia designado. Quem havia designado o imperador sanguinário? Deus. E Deus tinha a intenção que seu povo o glorificasse por meio do derramamento do seu próprio sangue em testemunho ao Evangelho. Dá para entender? Então, nunca haverá na Escritura uma política, uma proposta, uma aderência a atos de rebeldia ou revolução armada. Não. A Escritura nunca embasará esse tipo de coisa, e é exatamente disso que Paulo está falando aqui. Não provoque nem participe de atos de rebeldia ou revolução. Deu para entender, irmãos? Certo? Bom, e por fim, a última orientação que Paulo nos dá é: paguem ao governo tudo o que é devido. Tá? Paulo vai dizer nos versos 6 e 7. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Paulo está dizendo aqui que as autoridades são estabelecidas por Deus e, obviamente, esse serviço, público demandará que nós possamos subsidiá-lo. Tá? É claro que sim, eu também entendo, quanto menor o Estado, melhor. Não vamos entrar nem nesse mérito aqui, que a gente já entraria aqui em teorias de natureza política e econômica. Eu não quero entrar nessa questão, tá? Eu entendo particularmente que quanto menor o Estado, melhor. Mas é necessário que haja um governo. Sempre será necessário que haja um governo, que haja um exército, que haja uma polícia, que haja prisões, certo? Que haja pessoas que estejam servindo nas prisões, que haja pessoas que estejam recolhendo tributos, que haja pessoas que estejam fazendo leis. E como nós devemos, e essas coisas reverterão para nós, para o nosso bem, é o que nós entendemos que deve ser. E como essas coisas se sustentam? Impostos, tributos, percebe? Com o que nós devemos pagar. Pastor, e se eu puder pagar menos? Lógico, pague menos, Existem incentivos tributários. Você pode conversar, você é um empresário, converse com um advogado tributário, porque às vezes nós ignoramos, desconhecemos alguns mecanismos, eu diria, de incentivo fiscal, que o próprio governo nos dá, mas são tantos milhares de leis que nós temos nesse país, que às vezes nós ignoramos. Se você puder pagar menos, através de incentivos que são dados, pague, mas sempre pague. O cristão não pode negar seus impostos, o cristão não pode sonegar seus impostos, o cristão não pode maquiar sua declaração de imposto de renda, entende? O cristão deve pagar aquilo que deve ser pago, não importa a cor do Estado para o qual nós devemos pagar os nossos tributos, tá? E eu vejo cristãos que às vezes entram nessa ladainha, porque o governo, o presidente ganha muito, os deputados ganham muito. Meus irmãos, vocês fazem ideia dos bilhões que passam na mão desses homens? Vocês fazem ideia dos bilhões que passam nas assinaturas desses homens? Se eles não ganharem bem,
Isso será uma armadilha para que eles estejam, na verdade, sujeitos a fazerem coisas erradas. É importante que essas pessoas de fato ganhem bem mesmo, servidor público, né? Tem gente que às vezes fala o salário dos marajás. Você sabe às vezes quantas circunstâncias que o servidor público ali, em qualquer atividade que ele faça, ele está sujeito à corrupção. É importante que uma pessoa que esteja sujeita à corrupção ganhe bem, para que ela possa, não estou dizendo que justifica, tá? Se ela ganha mal, ela corromper-se. Mas obviamente que quanto melhor for o salário desse servidor, menos será possível que ele faça algum serviço ali que não seja em favor do bem público. Dá para entender? Então às vezes a gente fica numas ideias, irmãos, que ganhe bem mesmo, que a gente possa pagar mais tributo, que você enriqueça mais, entendeu? Essas ideias pequeninas, comezinhas, que às vezes a gente vai alimentando, e vai alimentando, e, né, e a gente vai nessa ondazinha aí. Não vá nessa ondazinha não, por favor. Pague seus impostos, pague seus tributos. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Deu para entender? Simples isso aqui, né, irmãos? Submetam-se, não sejam rebeldes e paguem seus impostos. Tranquilo? Ok. Mas eu quero considerar algumas questões aqui, tá? Isso é o ideal, certo, queridos? Em circunstâncias onde os governos estão cumprindo seu papel de buscar o bem, de punir aquilo que é injusto, dentro de um estado de normalidade. Mas quando os próprios governos são perversos, inclusive impondo aos cristãos até mesmo negarem a própria fé, como a gente vai agir? Bem, Paulo não está tratando disso aqui. Afinal de contas, não é um tratado sobre os cristãos e o governo, né? Se fosse um tratado, certamente Paulo se estenderia para muitas outras coisas aqui, tá? Mas eu não posso deixar de tocar neste assunto aqui. Tudo bem, pastor? E quando há um modelo onde nós vemos governos agindo de forma perversa, nós devemos baixar a cabeça e não falar nada por submissão? Submissão não é baixar a cabeça e não falar nada, tá? É aceitar o jeito certo de falar, ok? A gente vê, por exemplo, aquilo que nós, aqui Paulo escrevendo essa epístola, ele escreve essa epístola depois que os judeus haviam sido expulsos de Roma. A igreja em Roma estava numa situação sensível, e por isso Paulo fala apenas dessas coisas, porque talvez se Paulo estivesse falando aqui, por exemplo, da desobediência civil, que é um assunto que a gente trata quando a gente discute o âmbito, né, dessas questões teológicas e de cidadania, ele teria muito para falar, mas a Escritura fala muito sobre isso. Por exemplo, nós vemos Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel, dentro do Império Babilônico, sendo servidores públicos na Babilônia, e agindo em desobediência civil contra leis que especialmente atacavam sua fé. Ou seja, a nossa submissão não é absoluta a essas autoridades. A nossa submissão é relativa, porque essas próprias autoridades devem estar submissas a Deus. Entende? Então Sadraque, Mesaque e Abidnego, diante de uma circunstância onde poderia ser que eles pecassem contra Deus, o que eles decidiram? Desobediência civil. Sem nenhuma insurreição, sem nenhum ato de manifestação armada, né? Não, agora vamos mobilizar todos os judeus da Babilônia para pegarem espadas, porque levantaram um ídolo e querem que a gente se dobre diante desse ídolo. Não, de jeito nenhum. A fala destes homens foi: senhor imperador, nós respeitamos sua autoridade, mas conforme a nossa fé, nós não podemos nos render àquilo que o Senhor está nos ordenando, porque nós iríamos em desobediência a Deus. Então, se o Senhor acha que deve cumprir contra nós alguma punição, cumpra. Estamos aqui, mas não desobedeceremos a Deus. Percebe a diferença? Da fala de peguem armas, cause uma revolução. Enfim, no capítulo 4 e verso 19 de Atos, nós temos Pedro e João sendo exortados pela liderança, pelos órgãos de controle, a que eles não mais pregassem o evangelho. E o que eles dizem? Julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Eles olham para a liderança e dizem: olha, sabemos que vocês são nossos líderes, mas preste atenção, você acha que eu devo ouvir antes a vocês ou a Deus?
Isso entra inclusive num aspecto importante. Hoje a gente vive dias em que até mesmo pregar contra aquilo que é politicamente correto, explicando o que é o evangelho, pode ser algo que nos leve a alguma sanção. Mas nós vamos deixar de pregar? Você é um pastor, você que virá a se tornar um pastor, você vai deixar de pregar o evangelho porque você pode sofrer alguma sanção? De pregar todo o evangelho? Não pode. Você tem de pregar todo o evangelho. Inclusive eu expus um sermão aqui em Romanos, lá nos primeiros sermões, falando sobre a fé cristã e como a fé cristã vê o homossexualismo. Eu não poderia deixar de pregar, porque nos nossos dias nós temos de tratar o homossexualismo como algo aceitável a Deus. Não, não é aceitável a Deus. Deus não aceita o homossexualismo como uma prática comum. Segundo a Escritura, é pecado. Como é pecado o adultério, como é pecado o sexo fora do casamento, como é pecado o homicídio, como há muitos outros pecados. É pecado. E eu não posso deixar de dizer que isso é pecado por causa das autoridades, entende? Inclusive você que pensa em ser um líder que foi chamado para pregar o evangelho, nós não devemos negociar a pregação do evangelho, de todo o evangelho, com as circunstâncias que muitas vezes se impõem a nós, até mesmo por uma opressão, né, governamental, tá? Ok, tá. Em uma sociedade democrática como a nossa, como lidamos com situações que parecem estar desafiando o bem aos cidadãos e a punição dos perversos? Tá, pastor, a gente vive numa sociedade democrática. E como é que a gente pode estar submisso às autoridades em situações onde a gente vê que de fato os governantes estão agindo contra o bem dessa sociedade? De fato os governantes estão punindo pessoas que não deveriam estar sendo punidas. Quando há leis injustas, quando há atuação perversa de governos, como nós devemos fazer? Devemos ficar calados? Bem, graças a Deus nós temos na história, não apenas da Escritura, mas da igreja, diversos exemplos, né? De como nós devemos reagir a governos perversos. O que eram os profetas, queridos? A gente pensa que profeta estava preocupado, né? Com assuntos apenas de natureza religiosa. Os profetas, eles eram especialmente comentaristas políticos, viu, queridos? Traziam uma teologia para o âmbito político. Os profetas tratavam de nações, de governos, enfim. Política é um assunto da fé. E os profetas levantavam-se diversas vezes exatamente para contestar leis injustas, governos injustos, atuações perversas que favoreciam aos maus e faziam mal àqueles que viviam uma vida, uma conduta correta. E nós temos, por exemplo, na história recente, Martin Luther King Jr., nos Estados Unidos, que mostrou-nos como nós, cidadãos no Estado democrático, podemos agir ainda em submissão às autoridades que temos, mas de forma pacífica, sem armas, de forma não revolucionária, de forma profética. Martin Luther King certamente foi um profeta, calcado dos princípios do Evangelho e do Reino de Deus. Ele viveu um tempo onde ainda havia uma dura segregação nos Estados Unidos, embora os negros houvessem recebido, teoricamente, né, uma libertação da escravidão. Teoricamente não, houve uma libertação da escravidão, eles viviam civilmente entre os demais cidadãos da nação americana, mas havia uma segregação. Nos ônibus, os negros tinham assentos específicos. Havia restaurantes que negros não podiam entrar. Em todos os lugares públicos existia uma demarcação. Havia lugares que negros podiam entrar, e onde eles podiam entrar, eles tinham de ficar num lugar em separado. E Martin Luther King Jr. se levanta como pastor batista, um profeta naquela nação, sem armas, sem revolução, de forma inteligente e pacífica, manifestando-se, visando a que os cidadãos negros americanos fossem tratados como quaisquer outros cidadãos americanos. Na cidade de Montgomery, houve uma mulher negra, Rosa Parks, que por sentar no assento de um branco, ela foi presa.
Isso causou uma movimentação. Martin Luther King capitaneou essa movimentação, onde os negros boicotaram os ônibus. Não precisou de armas. Os negros se reuniram sob a liderança de Martin Luther King e disseram: não vamos mais usar ônibus. Ficaram um mês sem usar os ônibus. O que aconteceu com as empresas de ônibus? Se tiram no bolso, né? Percebe que há jeitos inteligentes de nós nos manifestarmos? Se tiram no bolso. E depois, então, eles acabaram, decretaram, destituíram essa segregação ali em Montgomery. Os negros podiam agora se sentar junto dos brancos. Martin Luther King, num de seus sermões mais conhecidos, né? I have a dream, eu tenho um sonho. Ele diz o seguinte no trecho: digo-lhes hoje, meus amigos, que apesar das dificuldades e frustrações do momento, ainda tenho um sonho. I have a dream. I have a dream, eu tenho um sonho profundamente enraizado no sonho americano. Tenho um sonho que um dia esta nação levantar-se-á e viverá o verdadeiro significado da sua crença. Consideramos essas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais. Tenho um sonho que um dia nas montanhas rubras da Geórgia, os filhos de antigos escravos e os filhos de antigos proprietários de escravos poderão sentar-se à mesa da fraternidade. Tenho um sonho que um dia o estado do Mississippi, um estado de deserto, sufocado pelo calor da injustiça e da opressão, será transformado num oásis de liberdade e justiça. Tenho um sonho que meus 4 pequenos filhos viverão um dia numa nação onde não serão julgados pela cor da sua pele, mas pela qualidade do seu caráter. Ele causou uma mudança profunda, não apenas nos Estados Unidos, não se engane. Os Estados Unidos é o que nós chamamos de farol do mundo, né? Pelo menos foi durante muito tempo. E o que Martin Luther King Jr. fez nos Estados Unidos, ele foi morto pelo que ele pregava. Trouxe mudança ao mundo todo, no modo como, mesmo depois da escravidão, nós convivíamos como sociedade, brancos e negros. O apartheid, que foi vivido lá na África do Sul, sofreu uma profunda afetação, especialmente a partir de Martin Luther King Jr., tá? Então, sim, nós temos de protestar contra o que é injusto, denunciar que o juízo de Deus virá contra todos os homens, inclusive contra governantes perversos, que não estão cumprindo seus papéis de promover o bem e de punir o que é mal, mas tudo isso sem rebeldia ou sem revolução. Dá para entender, irmãos? Temos um papel sim, não devemos nos calar não. Recentemente, no dia 7 de setembro, nós vimos uma multidões saindo às ruas para dizer o quê? Nós não aceitamos prisões injustas. Estão prendendo pessoas por causa de suas opiniões, porque são favoráveis à família, porque são pessoas chamadas de conservadores. Nós não aceitamos isto. Pessoas sendo presas por causa da sua consciência. Destes, inclusive, alguns cristãos e outros que não eram cristãos. Não importam se não eram cristãos, não importam se tinham uma vida depravada, importam que elas estavam sendo presas injustamente por causa de sua consciência. E é um dever nosso como cristãos nos posicionarmos de forma ordeira, pacífica, mas protestando. Por isso somos também protestantes. Entende? E foi lindo, não foi? Dia 7 de setembro? Nós não vimos brigas, nós não vimos convulsões sociais, vimos pessoas indo à rua dizendo queremos liberdade. E sim, irmãos, cada dia mais nós devemos desejar para o nosso país, é o que nós desejamos, é o que nós oramos pelo nosso país. Dias de ordem, dias em que os criminosos sejam presos. Nós vimos na Lava Jato uma coisa que nós jamais havíamos visto no nosso país, né? Pessoas que roubaram bilhões, e roubaram, irmãos, porque esses dinheiros voltaram, não todo ele, mas grande parte dele, para os cofres públicos. Voltaram, ou seja, crimes de fato foram cometidos, e pessoas de colarinho branco que estavam cometendo esses crimes foram presas.
É claro que também nós vimos depois uma articulação política no âmbito das instituições de justiça do nosso país para libertar estes homens que foram presos. Mas nós devemos protestar contra isso. Devemos olhar para a história que está acontecendo debaixo dos nossos olhos. Olhar para a história que está acontecendo debaixo dos nossos olhos e desejar dias melhores para os nossos filhos e netos. E como cidadãos especificamente, isso se dá por meio de consciência política, de percepção de como o Evangelho afeta a vida. Nós não podemos aceitar ser justo que governantes perversos sejam reeleitos e reeleitos e reeleitos. Vote certo, meu irmão, pelo amor de Deus. Vote certo, esteja alerta. E, especialmente, ainda que você proteste, ainda que você profetize, não se rebele. O mecanismo que nós temos no nosso país, graças a Deus, é o voto. Ao tempo de Paulo, em que ele está escrevendo aos Romanos, eles sequer tinham voto. Mas nós temos. Portanto, vote como um cristão. Haja como um cristão. Houve um governante que foi eleito que você não gosta dele? Não interessa, o respeite. Discorde, mas o respeite. Ore por ele. Ore por ele. Eu vejo gente chamando o nosso governante aqui, né? Ibanez, e usa um trocadilho aí, né? Para dizer que ele engana as pessoas. Você já orou por ele? Você tem orado por ele? Você não gosta dele, não concorda do modo como ele governa? Este não é o assunto. Primeiro, nós cristãos somos submissos. Você pode discordar? Discorde. Discorde em submissão. Discorde em honra. Discorde em respeito. E use dos mecanismos que são legítimos para que você possa ser um cristão que age segundo o Evangelho conforme a palavra de Deus nos ordena que hajamos com os nossos governos. Não haja em insurreição nem em rebeldia, nunca, em nenhuma esfera da sua vida. Isso nunca lhe fará bem, certo? Nunca lhe fará bem. Graças a Deus eu tive oportunidades de lidar em situações em que, inclusive, nem falei, né? Nessa situação em que eu estava, nessa circunstância, naquela circunstância que lhes disse, eu era o secretário da convenção. E alguns pastores me procuraram. Pastor, o senhor precisa fazer alguma coisa. Eu era um dos pastores mais jovens, mas era um dos pastores mais que tinha mais visibilidade ali, até porque eu era secretário, né? Pastor, o senhor precisa fazer alguma coisa. A gente precisa destituir o pastor presidente. Falei, quer saber de uma coisa, irmãos? Hora de eu ir embora. Acabou meu tempo aqui. Eu não vou fazer um negócio desse. Depois vão dizer que eu fiz isso para que eu me tornasse o presidente. Eu preferi sair, irmãos, eu saí de lá sem saber para onde eu ia. Isso é difícil. Pastor, deixar uma igreja, deixar uma instituição, não deixei apenas a igreja, foi dali que eu vim para a igreja presbiteriana renovada, né? Deixei a igreja local, deixei uma instituição, sem saber para onde eu ia, mas graças a Deus já estava nos planos de Deus que eu viesse para a renovada, né? Então, nunca será, e nós nunca deveremos, não é nosso papel, nunca será nosso papel, e nós nunca deveremos agir com rebeldia, certo? Pague seus impostos, dê honra a quem deve honra, mas por fim, sim, Paulo não tratou disso aqui, mas, antes de tudo, entenda, nós devemos a Deus obediência acima de tudo. Quando e se formos submetidos pelas nossas autoridades a calarmos a nossa fé, a negarmos a nossa fé, em razão dos poderes que as nossas autoridades têm, que caiam sobre nós as espadas de nossos governos, antes que nós neguemos a Cristo. Amém? E se você tiver algo que você contesta, proteste, profetize, em ordem, e assim nós construiremos uma sociedade justa e solidária, para a glória de Deus Pai. Amém? Coloque-se em pé. Vamos aproveitar e orar pelos nossos governos? Vamos orar pelo nosso governo federal, pela Câmara e pelo Senado. Vamos orar pelos tribunais superiores. Vamos orar pelos governos estaduais. Você, enquanto cristão, era um cristão que falava demais de político, de governos? Mude isso hoje. Se reposicione. Você era alguém que ignorava, achava essas questões de política pouco relevantes?
Pois procure inteirar-se, entenda a importância de você saber, inclusive em nosso tempo, o tempo que nós vivemos, você não pode estar alheio às coisas que estão acontecendo. E especialmente eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, você que é brasileiro, pelo amor de Deus, não fique ouvindo apenas essa mídia, né? Essa mídia de massa que nós temos aí, né? Essas TVs abertas, tá? Procure outros mecanismos para você entender as coisas que estão acontecendo no nosso país. Eu recomendo. Procure no YouTube Alexandre Garcia, um repórter, né, de uma envergadura. Eu conheço esse camarada desde que eu era criança. A responsabilidade com a notícia. Lacombe, já ouviu falar de Lacombe? Eu ouvia bastante Lacombe no Globo News. Saiu do Globo News. Por que será que ele saiu do Globo News, né? Procure o Luiz Lacombe. Procure outros repórteres no YouTube onde você possa se informar, obtendo uma perspectiva mais ampla das coisas que estão acontecendo. Pelo amor de Deus, não se informe apenas a partir dessas mídias de massa, tá? Mas vamos orar então? Vamos orar pela nossa nação, pedir ao Senhor que nos ajude a sermos cidadãos melhores. Curve sua cabeça. Senhor Deus, obrigado porque a Tua palavra nos orienta e nos ensina em tudo. A Tua palavra nos instrui, Senhor, o modo como nós devemos nos conduzir como cidadãos. O Senhor mesmo estabelece líderes. E quer nós gostemos ou não, devemos nos submeter. Submeter-nos à liderança que o Senhor nos deu é submeter-nos a Ti. Por favor, Senhor, nos ajuda a aprendermos o princípio da submissão e da liderança, para que nós possamos ser abençoados pelo Senhor em todas as dimensões nas quais o Senhor estabeleceu para nós líderes. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a eliminarmos do nosso coração toda facção, toda rebeldia, toda insurreição, que nós possamos aprender, Senhor, a nos posicionarmos e até mesmo discordar daqueles que nos governam ou que nos lideram, mas em temor, em humildade, em sabedoria e em submissão. Ajuda-nos, Senhor, que nós possamos olhar para o nosso país, criarmos consciência política, buscarmos entender como estão acontecendo as coisas, as realidades políticas, sociais do nosso país, para que nós nos posicionemos. Muito obrigado, Senhor, por vivermos num Estado democrático de direito. Obrigado pelo direito a voto. Obrigado pelas transições de liderança. Obrigado porque ora nós temos um governo e depois nós podemos ter outro. Muito obrigado, Senhor amado Pai, por essa circunstância de paz social que nós temos no nosso país. Há tantos países onde pessoas estão debaixo de governos ditatoriais, debaixo da arma, sem poder expressar seus pensamentos, mas aqui nós temos paz. Muito obrigado, Senhor. Eu te peço, nos ajuda a mantermos essa paz, porque também nós sabemos que essa paz pode ser mudada em apenas uma geração. Ajuda que nós não sejamos ignorantes políticos, a que nós saibamos como atuar como agentes nessa nossa sociedade. E permita, Senhor, que nós pensemos naquilo que é bom, que olhemos para as próximas gerações, que nós julguemos entre maus e ruins e péssimos, e ótimos e excelentes e bons políticos, que nossos votos não sejam apenas dados em razão de nós termos uma fé, apenas uma ligação externa e apenas circunstancial com políticos, mas que nós saibamos olhar a conduta, o caráter, a vida e as intenções. E nós pedimos a Tua bênção agora, Senhor, a Tua bênção sobre o nosso país. Abençoa, Senhor, o nosso país. Nós queremos que a cada dia mais haja liberdade nesse país, que cada dia mais haja nesse país honra e valor, que cada dia mais aquilo que é incorreto seja punido, que aqueles criminosos sejam presos, que a justiça se faça farta como a luz do dia. Nós queremos que em nosso país, a cada dia o Senhor permita que se levantem governantes que de fato queiram o bem do povo e trabalhem para o bem do povo. Nós oramos, Senhor, abençoando o nosso presidente. Obrigado pelo presidente que o Senhor nos deu. Obrigado pelas mudanças econômicas que têm acontecido até aqui. Obrigado pela prosperidade que temos vivido, apesar de um momento de pandemia, Senhor. Há nações com 30% de inflação, as nações de primeiro mundo,
E nós temos alcançado aqui, ainda que em convulsão por causa dessa pandemia, um estado de coisas onde o emprego tem aumentado. E nós pedimos, faz prosperar emprego nesse país, faz prosperar os empresários. Permita, Deus amado, que os governantes atuem para o nosso bem. Abençoa o nosso Congresso, Senhor. Permita que o nosso Congresso esteja atuando em favor do povo. Nós pedimos em nome de Jesus, Senhor, permita que não haja mais prisões arbitrárias empreendidas pelas instituições de justiça desse país. Permita, Senhor, que todos aqueles que foram presos politicamente, que sejam libertos, Senhor, e que assim impere nesse país o bem e a justiça, para a glória de Deus Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor, queridos. Deus te abençoe.